Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Salmos 27:10. Amado Deus, sou grata pelo seu amor, porque sei que és um Pai perfeito, aquele que primeiro me amou e continua a me amar tanto. Obrigada por estar ao meu lado, mesmo nos piores momentos, e por cuidar de mim em cada detalhe. Às vezes me sinto só, mas sei que o Senhor está do meu lado. Não quero mais me sentir assim. Meu Deus, teu é o poder, a glória e a honra para sempre. É no nome de Jesus que eu oro, agradeço e peço que as minhas palavras cheguem como um perfume suave ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor. Tenha misericórdia de mim e responde-me. Salmos 27:7. Amém. Sendo remido por Cristo na cruz, vivo gozando no reino da luz, cheio da graça que vem de Jesus. Cada momento o Senhor me conduz, cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Junto com Cristo na luta moral, o erro combate os pecados e o mal. Ergo bem alto a bandeira real, cada momento mais firme e leal. Cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Salvo por Cristo da vil perdição, posso sentir que Ele dá salvação. Nunca os contritos o buscam em vão, cada momento concede perdão. Cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Nas minhas lutas me pode amparar e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo meu mestre me pode guardar. Cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Bom dia, irmãs. É um prazer estar novamente com vocês para mais um estudo. O nosso estudo de hoje tem como tema Vencendo a Solidão na Pandemia. E ela fala de uma mulher que decidiu participar de uma viagem em 2020. E falou que quando chegou em 31 de dezembro de 2019, ela começou a se preparar. E ela propôs mudar alguns comportamentos na vida dela. E ela decidiu exercitar a gratidão, ela decidiu aperfeiçoar o relacionamento dela com Deus,
através da oração e do estudo bíblico. Ela decidiu desviar os focos dos problemas dela, decidiu participar da obra de evangelização, decidiu também testemunhar dia a dia o amor de Cristo e ter um novo olhar para as necessidades do próximo. E no ano de 2020, ela disse que começou tudo e com ele a tão esperada viagem. Então, no começo de 2020, ela começou a sua viagem. A bagagem estava pronta, abastecida por Deus com gratidão, com alegria, com esperança, com fé, sabedoria, paciência, perdão e amor. E nos primeiros meses, a viagem transcorreu de forma saudável, tranquila, com alegria. Ela participou de comemorações, de momentos de almoço em famílias, de projetos, de passeios, formaturas, casamentos, aniversários. E ela falou que foi assim momentos muito alegres nesse primeiro começo de 2020. Mas que ela foi surpreendida. Ela foi surpreendida por uma tempestade de notícias sobre o inimigo invisível, o novo coronavírus. Todos nós passamos por isso, né? Nós fomos realmente bombardeados por essas notícias a respeito desse novo vírus e que nos fez tão mal, né? Ele chegou trazendo morte, medo, angústia, insegurança, desemprego, tristeza, solidão, transformando a vida diária e os relacionamentos sociais. Então, a moça que escreveu para nós o estudo de hoje, ela falou assim que foi como um mar revolto, ondas avassaladoras, doenças espalhadas pelo mundo, um céu negro de dores e de lágrimas. Realmente nunca vimos tantas mortes, nunca tínhamos passado por uma situação tão triste como essa que nós temos vivenciado desde o início de 2020 e ainda estamos vivenciando, né? A maior pandemia do século. Apesar das adversidades, ela diz que não desistiu da viagem, decidiu descansar nas promessas de Deus e eliminar pensamentos pessimistas, agressivos e negativos que poderiam causar a ela doenças. E durante a viagem, Deus falou ao coração dela com o Salmo 121, versículo 1 e 2. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E ela falou que voltou o olhar dela para o Senhor. Ele é o Deus que cuida da vida de cada um de nós, né? E naquele momento ela pensou, Deus é o Deus que cuida da minha vida. E com o mundo em estado de calamidade pública, a Organização Mundial de Saúde intensificou as orientações e os cuidados para combater a proliferação da doença. Então, muita coisa mudou. Mudanças na rotina diária. Quem não passou por isso, né, irmãos? Quem não tinha certos hábitos, passou a ter. Quem não tinha hábitos de chegar e higienizar tudo antes de guardar, tudo que chegava do mercado era higienizado, né? E é higienizado. Quem não tinha costume de passar álcool gel nas mãos, não falta hoje álcool gel. Para onde a gente vai, tudo temos que higienizar as nossas mãos, né? O uso de máscara. Quando pensamos que nós precisaríamos, assim, sair de casa, já colocar a máscara. Hoje ninguém mais anda sem a máscara. Às vezes nós nem conhecemos certas pessoas porque fica tudo tão diferente, né? Mas é um hábito que passou a ter que fazer parte da nossa rotina diária. Nas rotinas profissionais, né? Os profissionais exercendo suas funções em casa. Eu mesmo, desde o ano passado, o meu trabalho é remoto. E temos pessoas que trabalhavam em várias profissões que hoje exercem a sua profissão de casa, né? Com o computador, de forma remota. E também tivemos o fechamento e o bloqueio de acesso a outras regiões
Não podíamos viajar, muitas cidades não aceitavam pessoas, né, que vinham de outros lugares. Muitos dias tivemos o litoral fechado, carros não poderiam entrar, somente quem morava lá. Então, nós vimos mesmo a escola, né, falado aqui instituições públicas, né, a escola em todo o Brasil, né, a escola, grande parte dos alunos tem tido seu estudo de forma remota. E os cultos também online, quando se intensificou muito a pandemia, nós tivemos os cultos online. Eu não me esqueço quando chegou aqui, né, o comunicado a nós: olha, pastor, o senhor é do grupo de risco, irmã Deise, você é grupo de risco, vocês não podem estar mais dirigindo lá os cultos nesses momentos, vocês fiquem tranquilos, os seminaristas vão estar à frente. E a gente ficou aquele dia, né, nossa, que situação, né, algumas... E foi assim, quando eu estava preparando aqui o estudo, eu comecei a lembrar de Jó, nessa época que intensificou tudo. Chegou um e falou: oh, você não pode mais ir à igreja nesses momentos, você não pode sair da sua casa. Chegou outro: olha, a sua filha liga para você: mãe, eu não posso ir mais aí com a Lorena, tem que dar um tempo. O outro chegou à escola: olha, você não pode mais vir dar aula, você vai ter que fazer remoto. Nossa, foi uma enxurrada de não, não pode, não pode, não pode, que deixou a gente assim muito triste, né? Mas a gente sabe que Deus esteve cuidando de tudo, né? E continua a cuidar. A situação é muito grave e nós precisamos realmente nos cuidar, porque é muita tristeza que essa pandemia trouxe, né? Muito perigo, e nós precisamos estar nos cuidando realmente. Mas algumas intempéries dificultaram a minha vida, a minha e a sua viagem no ano passado. Ela volta a falar da viagem, né? Não é verdade? Como viver isolado sem a família? Os netinhos, os amigos por perto, as visitas, os abraços e as festas. É muito difícil, irmãos. Eu lembro que quando eu ia à igreja, eu sou muito assim de gostar de apertar a mão, de abraçar, aquelas pessoas que eu tenho mais afinidade, então, que a gente vive mais junto, trabalhando junto, a gente chega automaticamente, a gente se abraça. Então, isso não pode ser feito no momento. Como é difícil. E quando a minha filha chegou e falou: mãe, por esses momentos eu não posso ir na sua casa. Por um tempo eu fui levando aquilo, mas irmãos, foi ficando tão ruim aquela situação, que um dia eu liguei para Débora e falei: Débora, você pega sua filha e venha me ver, porque eu estou ficando doente. A solidão, porque irmãos, no começo, quando foi jogado como se fosse uma enxurrada na nossa vida de notícias a respeito disso, nós ficamos muito sozinhas. As pessoas se trancaram em suas casas e ficou aquele silêncio horrível. E o dia todo, e você sozinha, nossa, aquilo para mim foi horrível. E um dia, quando eu entrei em contato com a Débora pegou a Lorena, veio com máscara, tudo, e me viu. Aquilo foi um alívio para minha vida. E a gente tem o Salmo, a gente vê na Bíblia, né, no Salmo 137, fala da tristeza dos hebreus por estarem longe de seus familiares e amigos. Faz muita falta. E você também se sentiu assim, triste e sozinha? Como eu acabei de falar, eu me senti péssima com essa solidão toda. Muitas vezes a solidão pode nos acometer. O isolamento social foi um gatilho muito forte para que isso acontecesse. Antes, cercada pelos que nós amávamos, né? Prosseguíamos nossa viagem. Com a pandemia, tivemos que viajar sozinhas. Irmãos, como era gostoso, né? Nós chegarmos, quando acabávamos o nosso culto, a gente se encontrar, a gente se abraçar, a gente bater papo. Tudo isso, quando eu ia para a escola, meus 35 aluninhos lá de 4 anos, era aquela alegria. De repente, tudo mudou. E nós tivemos que viajar sozinhas. A palavra solidão tem sua origem no latim, solitudine.
refere-se à qualidade de estar sem ninguém, ou seja, sozinho. É um dos estados e sentimentos mais comuns que as pessoas passam em suas vidas, caracterizando-se pela ausência de companhia, ou seja, por uma causa voluntária, por decidir ou desejar por si mesmo. Os idosos fazem parte do grupo de risco. Além da preocupação com a saúde, veio a questão da solidão. Como eu disse, eu me senti particularmente, eu creio que todos se sentiram muito mal com esse negócio de solidão. Eu creio que nós somos seres relacionais, né? Nós gostamos de estar nos relacionando e é muito ruim ficar sozinho. E também tem a questão daqueles que moram sozinhos e não dominam as tecnologias, né? E eles ficaram distantes dos seus grupos de apoio, que são os filhos, netos, amigos, igrejas e outros. Como lidar com a solidão? Apesar da solidão e dificuldade com o novo momento, muitos idosos se superaram e entraram no mundo tecnológico. Celular, videochamada, WhatsApp, computador, notebook, internet, Zoom e outros. Isso os fez lidar com a solidão de uma forma menos dolorosa. Realmente, quando tudo começou e estava naquele auge e ainda estamos separados, né? Dos nossos amigos, eu lembro que eu, a Lídia e a irmã Ana, a gente falou assim, gente, vamos tomar um café da tarde juntas? E como, né? Não tinha condição de estarmos juntas, mas nós fizemos uma videochamada, né? Nós temos um grupo de nós três, das amigas viajantes, né? Quem não sabe, nós somos as amigas que todo ano tinha costume de viajar e estamos aí impedidas com a nossa viagem. Mas nós fizemos um chá da tarde, onde cada um preparou o seu chazinho, as suas guloseimas e tomamos um chá, nós três, né? E foi tudo muito gostoso. Então, as pessoas começaram a procurar alternativas, né, para estar juntos, para estar conversando, para que fosse assim menos doloroso, né? E o mesmo vale para você. Se for possível, recorra à tecnologia para estar em contato com seus amados e espantar um pouco da solidão. Há outras coisas que você pode e deve fazer para não se afundar na solidão. Mantenha uma vida devocional, sempre exercitando as disciplinas espirituais. Mas isso é muito importante, porque como que Deus fala conosco? Através da sua palavra, através da Bíblia. Então, nós precisamos lembrar disso. Nós, mesmo que que possa parecer que nós estamos sozinhas, nós não estamos. Deus está presente. Nós só precisamos, através da oração, conversar com Ele. Ele está ali, querendo se relacionar conosco. Então, no início do dia, separe um momento para ler a palavra de Deus. Hoje mesmo eu estava lendo, lá em Números 22, aquela passagem que fala sobre Balaque e Balaão. Balaque, ele era um rei, né? Ele era o rei dos Moabitas. E ele queria muito, ele estava com muito medo do povo de Israel e ele queria muito derrotar o povo de Israel. E ele chamou Balaão e falou assim, olha Balaão, você tem que amaldiçoar o povo de Israel, quem sabe assim eu consiga derrotá-los. Mas a gente vê que Balaão, ele buscou a Deus para saber o que ele falaria para o povo de Israel, se ele poderia amaldiçoá-lo. E Deus fala assim, não, eu abençoei, o meu povo é um povo abençoado, eu prometi para eles que eu o abençoaria. E depois, mais à frente, ainda fala assim que Balaão só abençoou o povo. E aquele rei ficou bravo com ele e ele falou que ele não poderia falar o que Deus não falasse. E Deus falou que aquele povo era um povo abençoado. E nós somos o povo de Deus, nós somos abençoados por Deus. E Deus ainda falou para ele, falou assim, olha, Deus não é o homem, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando ele falou que ele nos abençoaria, ele continua nos abençoando, ele continua pronto a nos abençoar.
E nós precisamos, nesses momentos tão difíceis, durante toda a nossa vida, buscar a presença de Deus. E Deus, ele vai estar preenchendo a nossa vida com a paz que excede todo o entendimento. Aquela paz que o mundo não entende, mas que vem do Senhor. E nós só vamos sentir e provar essa paz se realmente nós buscarmos a presença de Deus. Então, que você separe, irmãos, não pare para pensar assim, olha, quando der um tempinho eu vou ler a Bíblia. Não, priorize isso no seu dia. Levante de manhã, fala assim, antes de fazer qualquer coisa, eu vou pegar a Bíblia, eu vou ler, eu vou orar pelo nosso Brasil, pelo mundo, eu vou orar pelos meus familiares, eu vou orar pela igreja, pela liderança, pelo nosso país, pela liderança do nosso país. Nós precisamos orar, irmãos, e pedir que Deus se manifeste em cada situação. E através disso nós vamos sentir a paz vinda do Senhor sobre as nossas vidas. Então, irmãos, construa uma rotina de atividade, participe dos cultos online, nós temos os cultos online, participe, cuide do jardim ou de plantas. Irmãs, isso é uma outra situação, né? Como eu já disse em outros estudos, eu consegui até matar o cacto, que é uma planta que é lá do deserto, né? Que é muito difícil morrer, né? Eu consegui matar, porque eu não tenho muito jeito com planta. Mas até que um dia eu ganhei uma orquídea. E eu gosto muito das orquídeas. Hoje eu tenho várias orquídeas, porque é uma planta que você ganhou, você leva para a pessoa que entende, ela replanta para você e você molha uma vez por semana. E ela dá flores que duram 4 meses, elas não murcham, é linda. Eu me apaixonei por orquídeas, eu tenho várias orquídeas aqui em casa. E também, se você tem um lugarzinho lá na sua casa que tem uma terra, tente plantar alguma coisa, plante um alface, uma salsinha, e você pode usufruir, além de plantar, de gastar tempo ali mexendo com a terra, que é muito gostoso a gente mexer com a terra, você ainda pode usufruir daquilo que a terra vai germinar naquela terra, né? Na pandemia, o pastor se sentiu muito só e ele já compartilhei isso com as irmãs também. Ele fez uma horta na congregação que tínhamos ali em Morro Grande, né? E nós chegando lá, quando nós chegamos lá, ele pegou e começou a revolver toda aquela terra cheia de entulho, cheia de tudo. E ele tirou todo aquele lixo, ele peneirou aquela terra, ele trouxe adubo, adubou aquilo. E nós colhemos muitas coisas lá, foi muito gostoso. Então, se você tem um pedacinho de terra na sua casa, tenta revolver aquela terra, adube a terra. Isso pode te ajudar também nesses momentos de solidão. E fala também que nós podemos organizar fotos, praticar exercícios leves, né, como uma caminhada. Aprenda uma nova habilidade, como pintura, bordado. Eu comprei vários panos de prato e tentei aí fazer uns biquinhos. Até vou mostrar para as irmãs, um minutinho. Olha, não é o melhor biquinho que tem na vida, porque eu não sou especialista. Mas olha, eu consegui fazer uns biquinhos nos meus panos de prato. E isso me ajudou também a passar um tempinho, né? Que a solidão não ficou aí tanto, né? Eu gastei bastante tempo com isso. Mas tem pessoas que se especializam nisso e ficam muito capacitadas para ensinar. Então, leia bons livros, ouça boas músicas, tenha cuidado com falsas notícias. Irmãs, isso é uma questão que nós precisamos tomar cuidado, de não ficar com a nossa televisão ligada o tempo todo em notícias. Às vezes a pessoa coloca no 5, está passando uma notícia, acabou daquela notícia, põe no 7, outra notícia, põe na Record, põe no Cidade Alerta, e só fica. Às vezes a pessoa está falando da morte, a pessoa matou tal pessoa. Coisa horrível. Põe no outro, falando a mesma coisa. Aí põe no outro, ai, tá enterrando tantas pessoas, ai, tá morrendo tantas pessoas, ai, não tem UTI, ai, não sei. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com isso. Com o que nós estamos alimentando a nossa vida. Tá certo? Nós precisamos, assim, tomar cuidado com essas notícias. Às vezes até falsas notícias, né? Ou até notícias que tá acontecendo mesmo, mas que não vai
nos beneficiar, não vai nos ajudar o nosso sentimento, só vai nos deixar mais tristes do que nós já estamos. Então, procure se alimentar bem, procure se hidratar, tomar bastante água durante o dia, procure os seus momentos de intimidade, procure, assim, atividades que possam te beneficiar, tá? Que possam te ajudar a lidar melhor com a solidão. Além disso, lembre-se sempre de que ainda que você esteja sozinha, você não está sozinha, porque Deus está com você. Ele é a sua companhia mais preciosa e Ele está ao alcance de uma oração. Então, se nós podemos escolher estar sozinhas ou não. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias. Ele fez essa promessa. Lembra do versículo que eu falei para as irmãs hoje? Que está lá em Números, capítulo 23, versículo 19? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então, ele fez a promessa que estaria conosco, então ele está conosco, basta basta que a gente queira se relacionar com ele. E lá, eu achei muito lindo, Isaías 46:4 diz assim: e quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus, cuidarei de vocês. Quando tiverem cabelos brancos, eu os criei e os carregarei e os ajudarei e os salvarei. Então, em outras palavras, Deus cuida de nós a cada momento. Basta que nós queiramos nos relacionar com Ele. E a viagem ainda não terminou, mas já posso compartilhar experiências. A nossa irmã que escreveu, né, o estudo de hoje fala que ela já compartilha experiências. Cláudia é uma amiga que reside em Goiás. Durante o ano de 2020, aprendeu a bordar. Olha, eu tentei fazer o meu bordado ali, foi coisa muito simples. Eu não sei se eu tenho dom para isso, mas essa irmã, ela comprou muitos panos de prato também. Ela comprou 100. E ela ficou mestre no bordado. Eu fico imaginando os bicos de prato que saem, né, dos biquinhos de pano de prato que saiu nesses panos, né, que ela comprou. Ela fala assim que quando retornarem às atividades presenciais, ela repassará seu conhecimento em um grupo de mães em uma ONG. Olha que legal, irmãs. Nós podemos nos especializar aí. Quem sabe a irmã pode ser minha professora para mim me aperfeiçoar nos bicos de pano de prato. Então vamos ver aí o que a gente consegue fazer. No corre-corre também da vida, eu pouco percebia e conhecia meus vizinhos. Nos meses de quarentena, observando a rua do meu muro, passei a chamá-los pelo nome e a liberar um gostoso bom dia. Bom dia, vizinha. Descobri datas de aniversário e para cada aniversário soam parabéns para você. Assim, estreitamos a nossa amizade, consolamos-nos e o dia fica mais alegre. Hoje trocamos até mensagem pelo Zap. O que tem representado esse tempo de pandemia para você? Que experiência lhe marcou nesse período? A solidão pode ser inevitável, mas ela não precisa controlar a nossa vida. Há uma série de coisas que você pode fazer para lidar com ela. Busque o cuidado e o consolo de Deus. Mantenha-se em contato com sua família, amigos e irmãos por meio da tecnologia. Deus permitiu a tecnologia para nos ajudar nesses momentos, né? Encontre algo que goste de fazer e enfrente a solidão com a força que Deus dá. A viagem ainda não terminou. Prossiga com alegria e gratidão ao Senhor. E deixo aqui Filipenses 4:4 para as irmãs. Alegrem-se sempre no Senhor. Deus nos abençoe e continue nos ajudar a passar por esses momentos e que possamos ser vitoriosas no Senhor. Um grande beijo, até o próximo estudo.